Já tô fazendo esse esquema aqui com o convidado, gente. Porque esse negócio de dinheiro, ainda mais em época de crise, é difícil, né? Deixa qualquer um de cabelo em pé, se não perde o cabelo também, né? De tanta preocupação. Mas você quer sair do vermelho? Então fica aí que a gente vai ajudar você. O querido doutor aí, Paulo Massal Furuzawa, especialista em finanças, tá respondendo suas perguntas, mas agora rapidinho a gente fica por dentro da curiosidade do dia de hoje. Preocupados com a zika, não é à toa mesmo, também com a dengue, né? O time olímpico da Alemanha está usando em seus uniformes um tecido criado por uma startup em Berlim, a Permatex. O tecido é criado e também é repelente aí, mantendo os insetos bem longe e até provocando a morte dos seres indesejados. Solange, o material será utilizado durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, principalmente por atletas da capital alemã. Muito legal, né? Agora eu te pergunto para você, como dizem Lucas Sanseverino. Os caras vêm para o Brasil numa Olimpíada, desenvolvem um tecido que é contra o mosquito. Há quanto tempo o Brasil está lutando contra a dengue? Há quanto tempo e não se desenvolve niente? Gente, faz um lençol desse tecido, né? Se embola, sai na rua assim, ó, sacudindo, se mata o mosquito, né, gente? Dá pra fazer uma campanha aí, faz umas bandeiras, sai sacudindo, Eu né? já saía de burca, assim. Sabe? Doutor, eu não vou falar seu nome, tá, querido? Você pediu para não falar. Ele ganha R$ 1.300 por mês. Tá. Ele quer saber o seguinte, ele tem aluguel para pagar, tem plano de saúde, tem a prestação de carro. Ele diz o seguinte, socorro, eu não coloco na ponta do lápis todos os meus gastos e acabo percebendo que o menor se torna maior, ou seja, aqueles gastos que você acha que não... é um cineminha, você pode ir no Kinoplex sempre, mas é assim, aquele gasto extra com barzinho, com a cervejinha, aquela coisa... E aí, como é que ele faz? Quanto ele pode gastar com aluguel? Vamos lá. Primeiro, R$ 1.300. Antes de dar qualquer dica, que bom que você é uma pessoa normal, né? Então, já que você não consegue o controle sobre o micro, eu até me incluo nessas pessoas, eu não consigo o controle sobre o micro. Então, eu olho para o macro, né? Isso é importante, tá? Então, eu acho que, assim, muitos especialistas falam, o vilão são os gastos ocultos, né? Aquilo que a gente não consegue ver e coisa e tal. Na verdade, aquilo que a gente não consegue ver e que a gente gasta, que é a saída para o bar, que é a pizza do sábado à noite, que é a compra por impulso com as amigas, porque está passeando no shopping, coisa e tal, e isso não necessariamente é o vilão. Muitas vezes a gente se toma por ansiedades e desejos, necessidades e sentimentos, que eu preciso morar numa casa melhor, que eu preciso ter um carro mais novo, e esse pode ser o grande vilão. Então, cuidado, né? Será que necessariamente você precisa de tudo isso? Então, ele tem que prestar atenção no que ele está falando, na prestação do carro, no aluguel, essas coisas exatamente. Todas. Então, assim, hoje eu tenho a prestação do carro, eu não estou conseguindo pagar, vai ter que vender o carro e comprar um carro inferior. Não tem muito segredo. Hoje, eu estou pagando a prestação da casa, você não tem que se desfazer do bem, de maneira alguma. Mas você pode entrar em contato com o financeiro da incorporadora, ou de quem lhe vendeu a casa, ou do próprio banco que está financiando o imóvel, e ou buscar um refinanciamento, ou buscar uma renegociação dessas parcelas. Isso é totalmente possível, todas as instituições financeiras são abertas para isso, vão criar algumas exigências, mas é possível de se fazer. Então, presta atenção. Pode tomar cervejinha, com moderação, né, Luquinha? Beijo pro Jefferson de Piquete, Guilherme Santos, a Lilian também, a Bruninha, obrigado pela companhia. Aqui de São José dos Campos, acho que é Sereneu, é isso mesmo, querido? Alô, boa tarde. Tarde. Ô, querido, tudo bem? Obrigado pela participação. Sirineu, perdão. Sirineu. Obrigado pela participação, viu, Sirineu? Obrigado mesmo, viu? Qual que é a pergunta do senhor? A pergunta minha é a seguinte, é que em 2013 eu parei de fazer a declaração do imposto de renda. Então a Receita mandou meu nome para o protesto. E eu estou sem condições de de limpar meu nome. Porém, o protesto lá me pediu R$ 195 mediante a primeira parcela paga. Isso caso a Receita negocie comigo de parcelar a dívida de R$ 1.440. E o senhor não tem condições, né? Vamos ver aí essa negociação com a Receita, como é que fica, doutor Paulo? Senhor Irineu ou Sirineu? Sirineu. Senhor Sirineu, na verdade é o seguinte, eu não sei aonde o senhor foi, mas eu imagino que esses R$ 195 que eles estão lhe cobrando é um honorário de algum serviço, tá? O senhor não obrigatoriamente precisa pagar isso. O que vai acontecer? Ele está, entre aspas, indo negociar em
em nome do senhor. O senhor mesmo pode se dirigir à Receita Federal, o senhor mesmo pode buscar uma condição de reparcelamento dessa dívida com a Receita Federal. Em alguns casos, a própria Receita Federal orienta, às vezes você pode, num benefício, por algum critério, ter entrado em anistia, tá? Perdão, né? Essa dívida foi perdoada, ou tem uma condição de negociação diferenciada por conta de qualquer coisa, pode ser idade, pode ser situação financeira, social, cadastro, e tantos programas sociais que a gente tem. Então, existem N condições, tá, senhor Cirineu? Recomendo ao senhor que vá diretamente, pessoalmente à Receita Federal, que eles vão lhe indicar da melhor maneira possível como conduzir essa situação. Exatamente. Tá? Seu Cirineu, anota aí um telefone, 3925-7000, 3925-7000, a nossa produção. Deixa o seu contato aí para a gente poder ajudar o senhor de alguma maneira aí, pelo menos indicando alguém lá na Receita, que são grandes amigos nossos, né? Luquinha, a gente tem 2 minutinhos. Bom, vamos lá. Quando se faz investimento que não há poupança, como fica o imposto de renda nos outros aí, tipos de investimento? Vale a pena ou o imposto come esse pequeno lucro? A pergunta da Lilian. Boa pergunta. Boa pergunta. Legal, Lilian. Excelente pergunta. Normalmente as pessoas não querem fazer investimentos porque tem a questão de pagamento do imposto de renda, Sim. né? Hoje em dia, graças a Deus, eu achei que isso nunca ia acontecer, né? Eu morei nos Estados Unidos há praticamente 10 anos atrás, vi essas coisas de perto e imaginava quando que a gente poderia passar por isso. Hoje existem modalidades e produtos de investimentos super interessantes, alguns deles isentos de imposto de renda, alguns deles, a maioria deles, na verdade, com tabelas regressivas de imposto de renda. Então, eu acho que a gente não tem que se preocupar com o imposto de renda que tem que pagar, tá? Até porque, se você está pagando imposto de renda, significa que você está ganhando dinheiro. E não se preocupe falando assim, mas pagar o imposto de renda vale menos a pena do que deixar o dinheiro na poupança. Lê do engano, tá? Hoje, é muito importante a gente ter a seguinte consciência, tá? Uma única mensagem, isso já é muito importante. Dinheiro na poupança serve apenas para corrigir a diferença inflacionária do período em que o seu dinheiro ficou na instituição financeira. Não é ganho. Não é ganho. Okay. Esse é o X da questão. Você não tem ganho real de lucro, né? Então, o imposto de renda vai ser tributado sobre o lucro. Okay. Por mais que você tenha o lucro, essa tributação ainda vai compensar o investimento, né, do que você deixar o dinheiro na poupança. Então, assim, a gente vai marcar um outro programa, porque o Luquinha já está aqui bisoiando também com o Dr. Paulo, né? Qual é o melhor investimento? Como é que a gente consegue aí, em meio à crise, ganhar algum dinheiro? Mesmo que sejam R$10 que você aplica. Dr. Paulo, muito obrigada, viu? Pela sua participação. Amamos aí as suas orientações. Muito obrigado. Quer dinheiro? Obrigado, doutor. Valeu mesmo. Muito obrigado você de casa. Beijo forte, grande abraço. Amanhã, 12h30, em ponto, estaremos aqui no ar novamente. A gente vai falar sobre esquizofrenia. Tem gente que se sente perseguido, que vê coisas, que ouve coisas, que tem medo demais. Pode ser sintoma da esquizofrenia? A gente vai saber juntinho com você. Beijos, fiquem com Deus, bora fazer compra com o Vale Shop. Vamos viver. Se apegue em Deus e vai ser feliz. Tchau, tchau.